Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, sou bióloga formada pela Unesp de São José do Rio Preto, o IBIUSC. Também sou mestre em educação escolar na parte de formação de professores, também pela Unesp, mas de Araraquara. Fiz também especialização em gestão ambiental no SENAC e atualmente sou doutoranda em ciências ambientais pela UFSCar. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Serei a professora de biologia de vocês. Bom, biologia faz parte da minha vida há muito tempo e a sala de aula também. Sou professora desde 2006, já trabalhei com Fundamental 1, 2, médio, graduação, pós-graduação. Hoje atuo também como coordenadora do curso de Ciências Biológicas de uma universidade. Então estou aqui para trabalhar a biologia com vocês e oferecer o melhor do conteúdo que eu tenho para dar para vocês. Hoje a gente vai começar com genética. E a genética é o estudo da hereditariedade ou da herança biológica. O que é isso, Aline? Bom, quando a gente pensa na nossa família, a gente identifica ali algumas características parecidas mais com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô. Então, o que é isso? Isso é hereditariedade. Mas como que a gente se comunica entre uma geração e outra? Qual é, então, a característica biológica aí que está envolvida com essa hereditariedade? O DNA. Olha aqui comigo. A genética é o estudo da herança biológica ou da hereditariedade e o DNA é a molécula que vai fazer essa conexão entre as gerações. Bom, o DNA é uma molécula biológica, né? É uma molécula orgânica conhecida aí como ácido desoxinucleico. Então, da onde vem a sigla DNA? Vem desse nominho aqui, ó. D de desoxi, N de nucleico, A de ácido. É uma palavra em inglês, mas aí a gente mantém a tradução aqui, tá? Bom, o que é esse tal de DNA? Ele é um biopolímero. Esse bio significa vida. O que é essa vida aí nesse polímero? Na verdade, a gente tem dois grupos de moléculas químicas. O grupo das moléculas orgânicas e o grupo das moléculas inorgânicas, né? E o biopolímero, ele é uma molécula orgânica. O que caracteriza uma molécula orgânica? Uma molécula orgânica é aquela que vai ter muita energia entre as suas ligações químicas. São moléculas ricas em carbono, hidrogênio e oxigênio, e nessas ligações eu vou ter uma alta quantidade de energia. E essa alta quantidade de energia se deve à ação de seres vivos, por isso que são consideradas biomoléculas ou moléculas orgânicas. Então, o DNA, que é um ácido nucleico, assim como o RNA, ele é um então uma molécula orgânica polímero. O que é um polímero? Poli são vários. Então, ele é uma molécula orgânica que vem da repetição de uma molécula menor em uma cadeia muito grande. Então, qual que é essa molécula menor? O monômero, mono 1. Então, eu tenho um monômero que vai se repetir várias vezes para formar essa molécula de DNA. E quem é esse monômero? O nucleotídeo. Então, o nucleotídeo é a unidade básica do DNA. Ele vai se repetir, nucleotídeo, 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 várias vezes para formar o DNA. E esse nucleotídeo, ele tem uma estrutura. Então, a gente tem na estrutura dele o fosfato, que a gente representa pela letra P, porque o átomo de fósforo é a letra P. O fosfato, ele tem o fósforo ligado com oxigênios, mas a gente representa ele aqui como uma bolinha e a letra P, o fosfato. A gente tem a pentose. O que é a pentose? A pentose é um carboidrato de 5 carbonos. Pente, né? Na química a gente identifica como 5. Então eu tenho 5 carbonos aqui, 5 pontinhas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5.
comecei a numerar assim, porque é assim que a gente numera quimicamente esse carboidrato. Pente, 5, ose, final de carboidrato, glicose, frutose, galactose. Então, a gente tem aqui a pentose. E essa pentose, ela vai ter um nome específico, que é desoxirribose. Opa, desoxirribose, Aline? Onde a gente viu esse nome? Desoxi. Então, o desoxirribose dá origem ao desoxinucleico que a gente tem no nome do DNA. Então, é um carboidrato característico do DNA. Qual que é o outro ácido nucleico? O outro ácido nucleico é o RNA. O RNA vai ter outro carboidrato, que é a ribose. Então, o ácido nucleico RNA vai se chamar ácido ribonucleico. E o DNA? Ácido desoxirribonucleico. E essa diferença vem justamente do carboidrato da pentose. Então, fosfato, pentose, desoxirribose e base nitrogenada. A base nitrogenada, ela vai ser o que vai diferenciar um nucleotídeo de outro nucleotídeo. Então, o fosfato é sempre igual, a pentose é sempre igual, quem muda é a base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas que a gente tem? A de adenina, G de guanina, C de citosina e T de timina. Então, a adenina e a guanina são chamadas de bases purinas ou púricas. Por que isso, Aline? Porque na estrutura química dela, ela vai ter 2 anéis de carbono. Enquanto a citosina e a timina, que são as pirimidinas, 1 anel de carbono. Aline, tem diferença? Tem. Quimicamente eles são diferentes e aí eles vão acabar interagindo entre eles de forma diferente. Então, para a gente fechar essa primeira parte a respeito do DNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, desoxi porque o seu carboidrato é a desoxirribose, ele é uma repetição de nucleotídeos, uma repetição dessa unidade fosfato, pentose e base, e essa base é que vai variar dentro do DNA. Então, eu tenho adenina, guanina, citosina e timina. Adenina e guanina são purinas ou púricas, citosina e timina são pirimídicas ou pirimidinas. Então agora a gente vai para o formato ou para a estrutura tridimensional do DNA. Então acompanhem aqui comigo, ó. Eu falei para vocês que o fosfato, a pentose e a base vão formar o nucleotídeo. Então, esse monômero, ele precisa se juntar com outro monômero, com outro monômero, com outro monômero, ou seja, nucleotídeo, 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 para formar a hélice do DNA. Então, eles vão se ligar aqui, ó, pentose com fosfato, numa ligação que a gente chama ligação fosfodiéster. Fosfo, referente ao fósforo. E diéster é pela estrutura do carboidrato aqui que a gente vai estar se ligando, tá? Então, a gente tem uma ligação fosfodiéster para compor a hélice do DNA. Então, aqui eu tenho outro nucleotídeo, fosfato, pentose e base. Então, aqui, ó, próxima ligação. Eu tenho aqui o carboidrato, venho e fosfato, uma ligação fosfodiéster. Aqui teria outro fosfato e aqui o nucleotídeo. E assim eu vou formando a hélice do DNA, tá? Lembrando que o que varia aqui entre os nucleotídeos é só a base. Se é a adenina, se é a citosina, se é a guanina, se é a timina, ok? Então, essa estrutura aqui ela vai ser chamada de hélice. Acontece que o DNA, ele é dupla hélice, dupla 2.
Então, eu tenho dupla hélice, duas hélices de nucleotídeos. Só que se vocês repararem no meu desenho, ó, uma hélice, o fosfato está para cima. Na outra hélice, o fosfato, ele está para baixo, ó. Aline, você desenhou certo? Desenhei, tá certinho, presta atenção. Olha só, a gente não falou que tem base que tem duas cadeias de carbono fechada, né? E outras que tem uma só, as púricas e as pirimídicas. Então, olha só, esse carboidrato aqui, ele vai se relacionar com esse dentro da estrutura química. E aí, também tem a estrutura tridimensional da base. Então, essas questões vão fazer com que o nosso DNA se ajeite estruturalmente, quimicamente, fisicamente, espacialmente, de tal forma que eles se encaixem. E esse encaixe ele se dá de forma invertida, que a gente chama de antiparalela, tá? Então, o que é paralelo? Um do lado do outro. Então, ele é uma dupla hélice, tem uma do lado da outra. Só que elas estão invertidas uma em relação à outra, antiparalelas. Então, como que vai acontecer essa relação? Primeiro, eu vou ter as ligações fosfodiéster, carboidrato, fosfato, formando uma hélice ligando os nucleotídeos. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, só que agora o carboidrato, ó, a pontinha dele aqui tá para baixo, aqui a pontinha dele tá para cima. O fosfato aqui tá para cima, o fosfato aqui tá para baixo. Então, eles estão invertidos, tá? Fosfato, carboidrato, fosfato, carboidrato. Se eu fosse continuar a ligação aqui, seria com outro carboidrato para baixo. Aqui com o fosfato, eu teria outro carboidrato para cima. Então, essas são as pontas livres que a gente está vendo. Agora, eu preciso juntar essas duas hélices. Então, como que eu vou juntar? Bom, eu tenho 4 tipos aqui que a gente viu de bases nitrogenadas. Então, eu vou pegar a adenina, tá? Citosina, guanina, fazendo uma sequência em uma das hélices. Na hélice ao lado, qual nucleotídeo que vai parear? Vai parear uma base que seja o que a gente chama de complementar, uma base que vai ser par da outra. Então, eles têm os pares que são quimicamente corretos. Qual que é o par químico da adenina? A timina. Qual que é o par químico da citosina? A guanina. Qual que é o par químico da guanina? Bom, se da citosina é a guanina, da guanina é a citosina. E assim a gente vai formando os pares de bases que vão permitir a junção das duas hélices do DNA. E para juntar essas duas hélices, eu preciso de uma ligação química, tá? Na verdade, eu tenho aqui pontes de hidrogênio. Por que pontes de hidrogênio, Aline? Porque essas bases nitrogenadas, elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Bases nitrogenadas têm nitrogênio. Então, quando a gente vem aqui, a gente percebe que os hidrogênios das bases nitrogenadas vão estabelecer pontes entre elas, garantindo a proximidade entre esses dois nucleotídeos através das bases nitrogenadas, adenina com timina. A citosina e guanina, a mesma coisa. Só que entre a adenina e a timina, a gente estabelece 2 pontes de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina, a gente estabelece 3 pontes de hidrogênio, tá? E isso também é importante, é uma informação relevante. E como que a gente pode fazer para guardar isso? Bom, vamos pensar assim. O A e o T são letrinhas de pauzinhos. Então, elas são letrinhas que a gente pode considerar aí fininhas, magrinhas. Então, elas se ligam por 2 pontes de hidrogênio.
A citosina e a guanina são letras redondinhas. Então, a gente vai pensar assim, são letras gordinhas, fofinhas, que vão precisar de um reforço para se manter unidas. Então, 3 pontes de hidrogênio. Não pode confundir, não pode esquecer quem é par de quem, nem com quantas pontes de hidrogênio se relaciona. Então, A com T, 2 pontes de hidrogênio. C com G, 3 pontes de hidrogênio. Ficou fácil, né? Então, vamos lá. Base nitrogenada, A, C, T e G. Aí a gente tem A com T, C com G, formou dupla hélice, cadeias antiparalelas, ou a gente pode falar também de anticlinais. Tá? Que são invertidas. Aonde eu tenho o fosfato iniciando, eu vou falar que é 5' Aonde eu tenho meu carboidrato no final, tá? Eu vou falar que é a parte ou a ponta 3 linhas. Aqui é a mesma coisa, onde tem o fosfato 5', onde tem o carboidrato 3 linhas. Eu não sei se vocês se recordam, mas se não, depois olhem aí, né, nas nossas informações, eu numerei aqui, ó, o carboidrato. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí, aqui também. 1, 2, 3, 4 e 5. Essa numeração, ela obedece uma ordem química para acontecer, tá? Então, a gente fica com a extremidade 3 do carboidrato livre, tá? Para uma próxima ligação. Então, por isso, 3'. Aqui não tem o 3 livre, tá? Então, a gente chama de 5'. E isso é importante, Aline? Super! Porque na hora que a gente vai fazer a transcrição, a passagem da informação do DNA para o RNA, toda a leitura do DNA, ela é feita no sentido 5', 3'. Por isso que eu coloquei essa flechinha aqui para baixo. Ah, e se eu for ler do outro lado? Se eu for ler do outro lado, é de baixo para cima. 5', 3'. Tá? Então, essa diferença faz com que eu tenha uma maior variabilidade de informação. Se eu ler ACG, eu vou gerar um aminoácido para minha proteína que vai ser diferente do que eu ler C, G e T. Então, essa ordem, ela é importante. Essa ordem faz diferença na informação genética, tá? Para fechar essa estrutura, vamos ligar aqui, né, a guanina com a citosina, fechar as pontes de hidrogênio, 3 pontes de hidrogênio. Para fechar a estrutura do DNA, falta eu ainda torcer essa estrutura sobre ela mesma. O DNA tem formato helicoidal, então é uma dupla hélice que se torce, tá? Então, aqui eu estou representando essa torção. Aline, mas cadê o fosfato? Cadê a pentose? Cadê a base? Para a gente simplificar, o que a gente faz? Ó, essa parte da base é a parte que varia, certo? Que eu tenho variação. O resto é igual, fosfato, desoxirribose, fosfato, desoxirribose, é tudo igual. Então, a gente simplifica assim, ó, a gente faz um risquinho, outro risquinho. Esse risquinho, fosfato e desoxirribose. Isso se repete. Isso é como se fosse um corrimão de uma escada. A base, ou as bases pareadas, elas vão variar. Então, eu vou colocar aqui A com T, C com G, aqui embaixo, G com C. Então, eu fazendo essa simplificação, parece uma escada, o corrimão e o degrau. Então, a gente fala que o modelo de DNA, ele parece uma escada, e aí, como eu estou simplificando, ó, essa parte aqui, que é o corrimão, é
essa representação aqui, ó, é o corrimão, tá? E aí a base pareada, ela tá representando para mim o degrau. Então, o que eu fiz com essa molécula, com essa biomolécula, com esse polímero? Eu torci essa estrutura e fiquei, então, com o real formato do DNA. Dupla hélice, hélices anticlinais, ligadas por pontes de hidrogênio através das bases nitrogenadas e helicoidal, torcido sobre ele. E agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer um experimento bem simples, né, com vocês, que vocês podem reproduzir em casa, para a gente visualizar a estrutura tridimensional do DNA. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a nossa primeira aula experimental, nossa primeira prática para visualizar a estrutura do DNA. Então, a gente acabou de ver toda essa estrutura e agora a gente vai materializar isso. Então, eu tenho aqui 2 fios maleáveis de metal, tá? Eu tenho bolinhas que foram pintadas, bolinhas de isopor, e aqui eu cortei alguns pedaços menores desse fio, porém a gente pode usar palitinhos de dentes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse fio e ele pra gente está representando uma hélice do DNA. E aí lembra que o fosfato e a pentose, que é a desoxirribose, ela se repete no DNA. E o que varia no DNA? As bases nitrogenadas. Então, eu pintei aqui de 4 cores, que são as 4 bases nitrogenadas que nós temos. Então, nós temos a adenina, que vai parear com a timina, e a citosina, que vai parear com a guanina. Então, adenina e timina, que são os pares aqui, rosa, adenina, laranja, timina. E aí, eu fiz aqui de azul, para a gente representar a citosina, e de verde, a guanina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a montar a hélice do DNA. Então, a primeira hélice, que pra gente vai ser a hélice molde. Então, eu vou começar aqui colocando de forma aleatória, tá? As bases. Então, adenina, citosina. Vamos encaixando aqui. Esse experimento dá para vocês também fazerem em casa. Dá para fazer com gominha, tá? Aquelas gominhas coloridas. Mas aí não dá para guardar, né? Bom, já ficou um tamanho bom aqui, já dá pra gente ter uma ideia. Quando a gente tá com uma fita molde ou uma fita que já tem uma sequência, eu não vou poder colocar na outra fita as bases nitrogenadas de forma aleatória. Por que eu não posso? Porque eu tenho os pareamentos corretos. Então, a adenina pareia com a timina. Então, aqui embaixo, ó, quem que a gente tem? A adenina. Então, quem que vai ser o meu par? A timina. A timina pra gente é o laranja. Então, na próxima fita, eu vou ter que começar com o laranja. Coloquei aqui, vou colocar por baixo. Bom, então, agora o azul pra gente, que é a citosina. Então, eu tenho que colocar o seu par, que é a guanina. Agora, se eu tenho guanina, o par é a citosina. Então, azulzinho. Bom, se eu tenho citosina, então eu tenho que agora colocar a guanina. Sempre mantendo os pares de base que vão se ligar para fazer a dupla hélice. O próximo, 2 timinas. Então, o par da timina é a adenina. E a última também é uma timina. Então, vamos colocar a adenina. E agora, para fechar a nossa molécula de DNA, como ela é dupla hélice, a gente já manteve a complementariedade de bases, adenina com timina, citosina com guanina. Agora a gente tem que fazer as pontes de hidrogênio para que essas hélices se unam e formem a fita de DNA. Então vamos lembrar, adenina com timina são 2 pontes de hidrogênio. Então a gente vai colocar aqui 2 fiozinhos para uni-las. Se você usar o palito de dente também dá certo, tá? Aí.
Então, a gente tem 2 pontes de hidrogênio em relação à adenina e à timina. Opa, outra adenina com timina, então mais 2 pontes de hidrogênio. Trabalho complexo, gente. Bom, agora a gente saiu, né, da adenina com a timina e veio para a citosina e a guanina. E a gente conversou que citosina e guanina são 3 pontes de hidrogênio. Então, agora a gente tem que pôr 3 pontes de hidrogênio. Bom, aqui a gente tem a guanina com a citosina. Então, bora mais 3 pontes de hidrogênio aqui. Aqui, outra guanina com citosina, mais 3 pontes de hidrogênio. E, finalmente, adenina com timina, 2 pontes de hidrogênio. Saiu o nosso DNA, gente! Olha só, dupla hélice é a fita de DNA. Só que a fita de DNA, ela é helicoidal, ela é torcida, então a gente ainda precisa fazer o quê? Para dar o aspecto tridimensional dela, fazer a torção. Vamos lá que vai sair uma torção aqui. E aí a gente fica com o nosso DNA tridimensional. Então essas dimensões, né, elas são estabelecidas pela estrutura química que a gente tem aqui envolvida. Então, a gente falou que tem bases que tem 2 anéis e bases que tem 1 anel só. Então, tudo isso precisa se dispor quimicamente, espacialmente, né, na molécula, e ela consegue, então, em 3 dimensões, ser dupla hélice e helicoidal, com essa, então, esse aspecto torcido, tá? Só retomando a questão da escada, deixa eu dar uma afastadinha aqui para vocês enxergarem, ó. Então, qual que é a ideia? Aqui a gente tem, no corrimão da escada, a ideia do fosfato com a pentose, que é a desoxirribose, que é o açúcar do DNA, e aí as bases nitrogenadas com as pontes de hidrogênio, a ideia do degrau da escada. Então, simulando que o DNA, ele então, é possível ser comparado com uma escada. E esse é o nosso DNA. Façam em casa, guardem com muito carinho e estudem bastante. E aí, gostaram da nossa molécula de DNA? Espero que sim, reproduzam aí em casa, deixem aí de modelo para vocês estudarem e lembrarem quando vocês precisarem. Bom, vamos fechar então essa parte de DNA. Agora a gente vai falar da organização desse DNA. Muitos alunos falam assim, Aline, qual que é a diferença de DNA, cromatina, cromossomo? O cromossomo é DNA, não é? Então a gente vai tirar todas essas dúvidas agora, tá? E já adianto que todo mundo é DNA, tá? Então aqui, ó, recapitulando, a gente tem fosfato e pentose e as bases nitrogenadas ligando então as 2 hélices do DNA. Bom, isso é DNA, a gente acabou de ver, tá? Só que esse DNA, ele não está livre desta forma dentro da célula. O que acontece? Dentro da célula nós temos proteínas, aqui proteínas específicas, chamadas histonas, que vão servir para um enrolamento, um empacotamento do DNA em volta dessa proteína. Então, quando a gente tem DNA mais proteínas histonas, o DNA passa a se chamar cromatina. Então, olha só, imaginem um carretel de linha, tá? A linha, aquela bem comprida, aquela que se a gente deixar desenrolada começa a dar nó e a gente não consegue nem usar. Então, aquela linha comprida é o DNA, tá? E aí eu vou pegar essa linha e vou enrolar no meu carretel. O carretel pra gente representa a histona, a linha, o DNA, então eu enrolo
Quando eu enrolo, eu mantenho a informação genética do DNA, porém, agora mais compactado, guardadinho dentro de um espaço, tá? Então, essa combinação forma aquilo que a gente chama de cromatina. Bom, acontece que nós temos um outro empacotamento desse DNA ainda, que é quando eu começo a aproximar essas histonas, tenho participação de outras proteínas e eu compacto bem esse DNA. Então vamos imaginar que agora a gente começou a empilhar os carretéis de linha, tá? Uns sobre os outros e juntando tudo isso, então aquilo que era um fio muito longo, agora está empacotado e enrolado em diferentes carretéis de linhas e todos amontoadinhos, todos juntinhos. Então é isso que está acontecendo aqui, tá? No meu super desenho. A gente está juntando agora, aproximando esse DNA e essas proteínas e formando então essa estrutura bem compactada que a gente chama de cromossomo. Então, quem é o cromossomo, Aline? O cromossomo é a versão mais compactada que eu tenho do DNA. Então, DNA, cromatina e cromossomo são DNA, porém, a cromatina é o DNA associado a histonas e o cromossomo é essa versão do DNA que vai ter histonas e outras proteínas bem compactado. Bom, então, esse DNA, na forma de cromossomo, eu tô trazendo ele para cá agora, ó. Isso aqui é um cromossomo. Tudo bem? Um cromossomo. Isso aqui, não ficou muito bonito, mas vamos lá. Também é um cromossomo. A gente está acostumado a ver o cromossomo com cara de X, né? Parece um xizinho, tá? Isso também é um cromossomo. Aline, mas eles não são iguais. Como que eu vou saber diferenciar um do outro? Bom, esse cromossomo, ele tem uma cromatina só. Esse cromossomo, ele está formado por duas. Quem são essas duas? O DNA ele tem duas propriedades. A primeira propriedade do DNA é que eu consigo abrir as suas hélices, quebrar as pontes de hidrogênio, e aí o que acontece? Eu consigo copiar a informação, sempre do sentido 5' 3 linhas, 5' 3 linhas, para o RNA. Quando eu faço essa cópia, eu chamo isso de transcrição. Tá? O RNA tem suas particularidades em termos de base, em termos de número de fita, tá? Então eu estou fazendo uma transcrição, passando a informação do DNA para o RNA. Para que serve o RNA mesmo, Aline? Ele vai lá para o citoplasma para ser transcrito e traduzido numa proteína, tá? Bom, no caso do segundo cromossomo, tá? Tem a ver com a segunda propriedade do DNA. O DNA ele é capaz de se duplicar, autoduplicar ou replicar. É tudo a mesma coisa. O que o DNA faz? Quebra as pontes de hidrogênio e aí eu formo uma nova hélice complementar para uma das hélices e outra hélice complementar para outra hélice. Então eu fico com duas fitas de DNA dupla hélice iguais. Porque se aqui eu tenho A, aqui eu tenho C. Se aqui eu tinha C, aqui eu tenho A. Então elas ficam complementares e idênticas, tá? A gente fala que é uma propriedade semi-conservativa, porque uma fita é a original e a outra é a fita nova que se formou por complementariedade. Bom, quando eu duplico o meu DNA, eles não se soltam na célula. Dupliquei, cada um vai para um lado. Eles ficam presos um ao outro. E aí, como eles ficam presos pelo centrômero, tá? Automaticamente eles ficam com
perninhas para baixo, perninha para cima, parece um X, tá? Então, ele é um cromossomo o quê? Duplicado. Ah, então ele é 2 cromossomos? Não, um duplicado. Isso aqui é a base para meiose, isso aqui é a base para genética. Confundiu, vira uma lambança depois para frente. Então vamos lá, ó. Um cromossomo. Só que esse cromossomo é um cromossomo que não sofreu duplicação. Então ele tem uma única dupla hélice, uma única fita de DNA empacotada. Esse também é um cromossomo, só que ele tem 2 fitas. Por que ele tem 2 fitas? Porque ele sofreu duplicação, ele é um cromossomo duplicado. Como que chama cada uma dessas fitas? Esse aqui, ó, a gente vai chamar de cromátide ou cromátides, considerando que são 2 irmãs. Olha que legal. Então, eu dupliquei aquele cromossomo, formei 2, ao invés deles ficarem soltos nas células, eles ficam presos pelo centrômero, então fica um cromossomo duplicado. Cada duplicação se chama cromátide irmã. Tudo bem? Então, esse conceito a gente vai continuar na próxima aula para fazer a meiose. E agora, tá? Para a gente fechar, a gente vai fazer um experimento bem legal, que é extrair o DNA de uma fruta para a gente ver toda essa estrutura que fica compactada agora livre. E aí eu vou mostrar para vocês quão grande e quão interessante pode ser todo esse compactado aqui, todo esse empacotamento, né, que a gente nem imagina tudo que tem dentro da célula, tá bom? Então vamos aí para a nossa aula prática. Bom, pessoal, vamos então para a nossa segunda prática de genética, né, dos conceitos de introdução. E a gente vai fazer um experimento agora de extração do DNA. No caso, a gente vai fazer da banana, mas vocês podem fazer também com o morango. Então, vou apresentar para vocês os materiais. Ó. Aqui eu já tenho uma banana que eu já amassei bem aqui para fazer com que eu tenha uma grande área de superfície de contato com os meus reagentes para fazer a extração do DNA. Então, usei um saquinho de comida e a banana. Temos sal, 2 recipientes, 2 copos, peneira, colher, temos um palitinho aqui para ajudar a gente a fazer a mistura, água morna, detergente e álcool 96 gl. Tem que ser um álcool pouco hidratado, com pouca água, para que ele realmente atue ali na condensação do DNA, tá bom? Então agora vamos deixar a nossa banana amassada, descansando. Vamos pegar um recipiente, cerca de 80 ml de água. Eu vou colocar mais ou menos aqui 1/4 de água. 1/4 não, 1/3, né? 1/3 de água. E a gente vai começar a misturar as outras, então, os reagentes, né? Os outros materiais para que a gente possa fazer a extração do DNA. Então, a gente vai colocar agora 20 ml de detergente, mais ou menos 1 colher. A gente não pode misturar para formar espuma, tá? Tem que ser bem delicado para não formar espuma. Vou acrescentar também 2 colheres, 1 colher de sal. Bem delicadamente. E a gente vai mexer de tal forma que não forme bolha, tá? Não é para fazer aquela espumeira. E agora a gente acrescenta com muito cuidado a banana amassada. E agora a gente vai mexer com muito cuidado
e deixar descansar por cerca de 15 minutos. Voltando, 15 minutos depois, a gente vai coar a solução em um copo limpo, tá? E aí a gente vai colocar, vamos coar então. Não pode passar massa, é só o líquido mesmo, tá? Eu só tô ajudando a passar o líquido, mas sem amassar e passar banana também. Então agora a gente vai misturar o álcool, a gente vai colocar bem devagarzinho, tá? Com a parede do copo inclinada, tá? Que não é para ter aí grande impacto. De início, ó, dá pra ver que o álcool não se mistura com a solução. E aí, entre as duas fases, a gente vai começar a ver que tem aqui um sobrenadante, né? E é esse sobrenadante que é o DNA, né? Então, a gente vai começar a separar esse DNA. Já dá pra vê-lo aqui. Deixar ele mais um pouquinho pra gente poder tirar. Então, agora que a gente já viu o DNA, para a gente entender um pouquinho melhor, né, a função de cada um desses reagentes, né? Então, a gente amassou a banana para aumentar a área de contato das células que constituem a banana com os reagentes. Então, a gente colocou a água, a gente colocou o detergente ele vai ter a função, então, de quebrar a membrana plasmática, separar aí, né, a estrutura da membrana plasmática, romper e expor, né, a célula, e expor as organelas da célula, né? Então, coloca para fora as organelas da célula, coloca o material genético também, né? Aí a gente vai colocar o sal, que vai deixar hipertônico, ajudar, né, no rompimento das células, e a gente deixou descansar um pouco. Depois, a gente misturou o álcool ele vai ajudar a separar, então, esse DNA dos outros componentes celulares. Quando a gente fez a filtragem, a gente tirou a banana, aquilo que não dissolveu, né, na solução. E aí agora, a gente com o álcool consegue separar o DNA, que é esse sobrenadante branquinho que ficou aqui e que a gente pôde ver no palitinho. Tá bom? Um experimento muito fácil que vocês podem fazer em casa, que vocês vão, assim, curtir bastante essa ideia, viu? Muito obrigada! Terminamos assim a nossa primeira aula de genética.